porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará, e o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e no seu amor. Tenho-vos dito estas coisas para que o meu gozo esteja em vós e o vosso gozo seja completo. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Já não vos chamo servo, porque o servo não sabe o que faz o Senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quando ouvi de meu Pai, vos tenho dado a conhecer. Não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, que o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto perdides ao Pai em meu nome, ele vô-lo conceda. Isso vos mando, que vos ameis uns aos outros. Palavras do Senhor. Nó, que alívio. Bom dia, igreja. Eu tenho um pouco de lugar que eu não consigo ficar muito quieto aqui, tenho que ficar parado aqui. 29 anos de casado, Mauro Lúcio, permanecendo na videira, nós chegaremos a 30, 40, 50, porque o Senhor Jesus nos sustenta. Amém? Nós vamos estar meditando um pouco no Evangelho de João, do capítulo 15, do 1 ao 17. Se não der para a gente concluir, do 1 ao 17, a gente vai tentar explanar o máximo que nós conseguimos aqui. A gente está aprendendo junto com o que o Senhor nos ensinou. Amém? Em João, capítulo 13, nós vimos que Jesus, quando ele assenta à mesa com seus discípulos, ele dá um exemplo de servo. Naquele momento, Jesus já estava em companhia dos seus servos, do Evangelho de João, do capítulo 13 até o 15 aqui. Jesus estava com os seus servos, com os seus discípulos. E no capítulo 13, quando ele faz aquele gesto de servidão, que ele deita na bacia com água e vai lavar os pés dos discípulos, quando ele chega em Pedro, Pedro fala para ele o quê? Não, Senhor. E Jesus fala para ele, se eu não te lavar, não tem parte comigo no reino. Então Pedro, que não é bobo, ele falou, Senhor, então me lave o corpo todo, não só os pés. Mas Jesus falou para ele, aqueles que já estão limpos, não precisam de ser lavados, só os pés. Amém?
E ele falou que nem todos estáis limpos. Ele estava falando de Judas. No versículo 14, no capítulo 14, Jesus está preparando, Jesus está cuidando dos seus discípulos, irmãos. Jesus se preocupou, Jesus se preocupa com os seus discípulos. Naquele momento ele estava preparando os seus discípulos, porque ele sabia da hora da sua partida. Então no capítulo 14, quando ele fala que não se turbe o vosso coração, crede em Deus e também em mim, porque na casa de meu pai há muitas moradas, e se não fosse assim, eu não teria lhe dito. E se eu for preparar a morada, eu vou voltar, para onde eu estiver, vós estáis também. E Jesus então fala para eles que ele ia morrer, que no terceiro dia ele ia ressuscitar. Jesus está encorajando os seus discípulos. Jesus está dando força para os seus discípulos, porque ele sabia da sua partida e que não seria fácil. Então, no capítulo 15, Jesus chama toda a responsabilidade para ele e fala: eu sou a videira verdadeira, com toda a autoridade. Jesus, quando ele fala eu sou a luz do mundo, eu sou o bom pastor, eu sou a porta das ovelhas. Amém, irmãos? Com muita autoridade. Jesus fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a ressurreição. Aí ele chega no capítulo 15 e fala: eu sou a videira verdadeira e o meu Pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. Quando Jesus fala que eu sou a videira verdadeira, dependência de Jesus, irmãos. Primeiro ponto, dependência de Jesus. Meu Pai é o agricultor, Deus cuida. Deus está cuidando. Quando ele sai do cenáculo a caminho do Getsêmani, Judas já não estava mais com eles, no capítulo 15. Porque agora, no versículo 3, você vai entender porque ele fala: vocês já estão limpos com a palavra que eu vos tenho falado. Ele está falando agora sem Judas estar presente, porque Judas não estava limpo, porque Judas não permaneceu, irmão. Judas abandonou. Naquele momento, Judas estava tramando a traição de Jesus. Quando ele fala que todo ramo que estando em mim não der fruto, ele corta. Irmãos, Israel era a videira plantada por Deus, mas não conseguiu dar bons frutos. Em Isaías 5, de 1 a 7, fala: Israel era a videira plantada por Deus, mas não conseguiu dar bons frutos. Nenhuma árvore, irmãos, ela dá frutos de uma hora para outra. Quem conhece uma videira, um pé de uva? Quais os irmãos que conhecem um pé de uva? Creio que muitos não conhecem. E não é de uma hora para outra que vai dar frutos. E quando ele fala que nenhuma árvore, todo ramo que não dá fruto, ele vai cortar. Os que não dão fruto, o agricultor tira. Cortar, do grego airo, o mesmo significado de ser levantado, de suspender, porque ele ainda está na videira. Porque no versículo 2 fala que todo ramo que estando em mim e não dá fruto, ele corta, ou ele tira, ou ele suspende, o mesmo significado de suspender, porque não é de uma hora para outra que uma árvore vai dar fruto. Passando o inverno, o agricultor então chega na sua vinha e ele vê alguns ramos para baixo. Já viu quando o ramo ele não está bem escorado? Já viu uma plantação de uva que ela tem que ter toda aquela parreira ali para ela ficar toda bonitinha, toda certinha? E já viu que muitos ramos, às vezes, eles saem e eles vão para baixo. E quando o agricultor ele passa ali e ele vê aquele ramo para baixo, coberto de gelo ainda e de poeira, o que ele faz? Ele levanta, ele suspende e ele pega uma estaca e coloca e suspende aquele ramo para que ele venha receber luz do sol, para que ele venha dar frutos novamente, para que ele venha dar frutos.
Imagine, irmãos, quando acabamos de nos converter, como que nós somos igual aqueles ramos, que ficamos meio que perdidos, sem saber o que fazer. Aí o Senhor, Ele usa as estacas, que são os irmãos, que chega e nos suspende, e nos levanta, e nos mostra, e nos ajuda a caminhar, e nos aponta para o caminho certo. Quantas vezes aconteceu isso comigo, e acontece, creio que acontece com você também. Porque o trabalho do agricultor é de cuidar da sua videira. O trabalho do Senhor é de cuidar da sua igreja, é de suspender, é de dar força para que ele pegue sol, a luz solar, e venha crescer e dar frutos novamente. Sentido de levantar, suspender, porque ele levanta para que receba a luz. Porque os que já receberam a luz, quando ele fala que ele poda, ele limpa. Quantas e quantas vezes nós somos limpos pelo amor do Senhor, somos podados pelo amor do Senhor, quando o agricultor ele vem e tira as arestas que estão na minha vida e na sua vida, para que nós continuemos a dar frutos, e muitos frutos para o Senhor. Quantas e quantas vezes nós precisamos ser cortados? Quantas vezes nós precisamos de ser cortados e ser encaminhados novamente? Aí ele fala que no versículo 4, permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Quando ele fala permaneço, essa palavra permanecer, ela aparece 11 vezes, somente nesse versículo, nesse capítulo. O ênfase na palavra permanecer, comunhão, intimidade, fruto, irmãos. Muitas e muitas vezes nós devemos tomar cuidado para não estar confundindo o dar frutos com trabalhar e sermos apenas ativos dentro da igreja, junto com os irmãos. Eu tenho que trabalhar no reino do Senhor, mas é diferente do meu trabalho lá fora. O trabalho que eu faço, ele não tem que ser um fardo, aí ele vai gerar frutos. O trabalho que nós fazemos tem que ser com amor, porque é para a edificação da igreja de Deus. Quando ele fala permaneça, porque nenhum ramo pode dar fruto de si mesmo. Irmãos, quais os frutos nós temos dado? Quantas vezes nós temos aprendido aqui com os irmãos a direção que a igreja quer caminhar? Nós temos dado frutos que têm glorificado o Pai, que têm exaltado o nosso Deus, que têm honrado o nome do Senhor, ou nós temos sido apenas funcionais, caindo, irmãos, num cotidiano, numa rotina. Aos domingos eu troco a minha roupa e venho e assento e louvo e vou para minha casa e eu participo de um grupo. Amém. Mas qual é realmente o que o meu coração tem almejado? É a edificação da igreja? É para a glória de Deus Pai? Ou é para a minha glória? Ou é para eu receber elogios dos irmãos? Nossa, como o irmão está trabalhando. Mas agora, se a glória é para Deus, irmãos, continue. Se a glória é para Deus, nós devemos continuar lutando e batalhando arduamente no reino, para a edificação da igreja, porque Deus, Ele edifica a igreja. Quando Ele fala que permanecei em mim, o ramo não pode dar fruto de si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Versículo 5 ele fala, eu sou a videira e vocês são os ramos. Se alguém permanece em mim e eu nele, esse dará muito fruto. Continuação, pois sem mim
nada podeis fazer para a edificação da igreja. Pois sem mim nada podeis fazer. No versículo 6, quando ele fala, se alguém não permanecer em mim, olha a condição. Se alguém não permanecer em mim, será como um ramo que é jogado fora e seca. Irmãos, sabe qual que é o segredo? Sabe qual que é? É permanecer em Cristo, é permanecer em Jesus, porque Ele é fonte inesgotável de vida, Ele é fonte inesgotável de amor, de misericórdia, porque quando eu e você permanecemos na videira que é Jesus, nós vamos perdoar e vamos conseguir ofertar com o coração limpo, porque é da videira que eu recebo, é da videira, é através da videira que eu e você temos condições de amar, de perdoar, de pedir perdão, de dizer que somos falhos e pecadores e carecemos da misericórdia de Deus todos os dias. Porque é dele. Porque se for por mim e por você, irmão, sem o Senhor nós não podemos fazer nada. Sem o Senhor nós até fazemos alguma coisa, mas é para aparência humana. Mas quando é para Deus, toda a igreja é edificada. Essa semana, eu ouvi uma mensagem que eu fiquei muito envergonhado. Quando fala que nós devemos amar os nossos irmãos, cumprimentar aqueles que não nos cumprimentam, devemos orar por aqueles que nos perseguem. Então quem estava palestrando, ele falou que, será que nós temos feito isso? Ou será que nós temos vivido uma vida corriqueira e entramos por aquela porta no domingo, nos reunimos, louvamos a Deus, mas não conseguimos perdoar? Na primeira fechada no trânsito, irmão, nós queremos matar. Vamos ser honestos com Deus. Vamos confessar para o Senhor as nossas mazelas. Porque quando nós permanecemos em Deus, Ele quer de nós, sabe o quê? Obediência. Eu tenho falado com os irmãos aqui, várias vezes já falei com o João, com o Carlos, com o Baltazar. Nós não vamos ser cobrados, irmãos, por falta de conhecimento, não. Não porque nós somos bons. É porque a videira é tão misericordiosa, mas ela é tão misericordiosa, que ela tem nos sustentado e tem nos nutrido com toda a sorte de bênção, e nós temos a mente e o coração esclarecidos, mas nós vamos ser cobrados por falta de obediência. Se você tem obedecido tudo quanto o Senhor tem falado, glória a Deus por sua vida, irmão. Eu tenho lutado por isso. Deus sabe como eu tenho esmurrado o meu corpo, a minha vontade, para que ela morra, para que Cristo, cada dia mais Ele apareça na minha vida. E na sua vida também. Sabe? Nós devemos ter mais misericórdia uns dos outros. No primeiro erro, nós já queremos apontar e já queremos que o machado venha e corte. Porque enquanto nós estamos na videira, há esperança. Enquanto nós estivermos em Jesus, há esperança para mim e para você. Mas o dia que nós não estivermos mais, aí sim, o dia que a palavra de Deus, irmãos, ela não fizer mais diferença para você e para mim, sabe? Que entra aqui, sai aqui, eu quero só ser um ouvinte, mas não ser um praticante. Que eu acho legal, acho bonito ser cristão. Acho bonito ser chamado de evangélico aí.
O dia que a palavra, irmão, não estiver fazendo diferença na sua vida, que ela não estiver cortando, dobre o seu joelho e peça ao Deus, ao dono da vinha, para que Ele tenha misericórdia. Porque a pior coisa de nossa vida, sabe qual que é o maior castigo que Deus pode fazer comigo e com você? É nos deixar a própria sorte. Sabe, que você faz desregrado e não está nem aí mais. Aí, irmãos, aí o dono da videira, aí ele corta. Aí é lançado fora. Mas enquanto você e eu estivermos ligados na videira, há esperança. Com todas as suas dificuldades, meus irmãos, eu te encorajo, lute pela sua fé, peça ajuda, chore diante de Deus, peça a Deus misericórdia e continue. Porque você e eu estamos ligados na videira. E Ele nos sustenta com toda a sua misericórdia, com toda a sua graça. Para que não sejamos somente ouvintes, irmãos. Para que não seja somente palestras. Porque o Evangelho, irmãos, não é palestra. Não é. Por mais eloquente que chega um irmão aqui, temos irmãos aqui capacitadíssimos. Temos que mirar no exemplo do Senhor e aprender com nossos irmãos mais velhos. Mas se for palestra, irmão, não serviu para nada, para nada. Me perdoe. Evangelho é mudança de vida. É para cortar. É para mudar. É para podar, sabe? É para chegar e tirar, limpar a minha vida e a sua vida, e de colocarmos de novo, para que venhamos a dar frutos. Frutos de bondade, frutos de humildade, de domínio próprio, de alegria. Como é bom estarmos juntos com os irmãos. Que alegria estarmos juntos com os irmãos. Quando o irmão falou na ceia aqui, que a alegria, o que você sente quando... a alegria de estarmos com os irmãos. O que lembramos na ceia, a primeira coisa que me veio é Jesus Cristo ressurreto no trono. É alegria, porque o nosso Senhor, Ele pagou os nossos pecados lá na cruz. Então, meu irmão, quando eu for te apontar o seu erro, eu tenho que ter a misericórdia de você. Sabe por quê? Porque o dono da vinha tem misericórdia de mim, e eu erro e sou pecador, sou falho. Mas eu estou ligado na videira, e o sangue de Jesus vem nos transformando todos os dias, assim como tem transformado a sua vida, nas suas dificuldades, nas suas lutas, irmãos. Eu sei que você passa por dificuldades, que você peca, mas que você odeia o pecado, mas que, enquanto nós estivermos aqui nessa terra, nós somos passivos de erro, de pecar. Mas quando nós pecamos, nós corremos aos pés do Senhor e pedimos a Ele que tenha misericórdia. É suspender, é apoiar. Seja, irmão, que sejamos apoiadores uns dos outros, nas dificuldades e nas lutas, que não sejamos apontadores de dedo, que ficam escandalizados como criança. Olha o que ele fez. Ele é ser humano, igual você e eu. Não é, irmão? Olha o que ele fez. Ore por ele, chora com ele. Peça a Deus que tenha misericórdia e seja como uma estaca, que ajude, que suporta, que está com ele lado a lado, e nós vamos vencer juntos. E quando for lá na frente, esse mesmo que foi escorado, ele vai estar te escorando, porque nós não somos super cristãos, nós somos todos carentes
da misericórdia de Deus, carente da graça de Deus. Essa graça que emana na minha vida e na sua vida, e que nos dá a certeza de salvação, porque nós estamos ligados na videira. Que quando o agricultor ele chega para fazer a sua poda, o seu filho, ele vê o seu filho, ele vê o sangue derramado, ele vê o sacrifício, e ele nos justifica diante do Pai. Glória a Deus, irmão! Você é salvo em Jesus Cristo. Nós somos salvos em Jesus, porque pela misericórdia e pela graça ainda temos permanecido e vamos permanecer, para a glória de Deus. Porque sem Ele, nada nós vamos poder fazer. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Meu Pai que é glorificado pelo fato de vocês darem muitos frutos, e assim serão meus discípulos. Então eu vou pedir tudo. É só olhar o contexto. É um contexto de fruto no reino. Eu vou pedir para que Deus tire a minha arrogância. Eu vou pedir para que o Pai limpe as mentiras contadas. Eu vou pedir para que Deus abençoe o meu casamento. Eu vou pedir para que eu seja um homem segundo o coração de Deus. Eu vou pedir para que eu seja mais paciente, para que eu tenha mais misericórdia. Isso é vontade de Deus. Isso é pedir. Eu vou pedir para que a igreja seja edificada cada dia mais, e que todos cresçam em graça e em misericórdia. Aí o Pai é glorificado. Por quê? Porque nós entendemos o que nós temos pedido ao Deus. Olha a diferença. Mas então eu vou pedir tudo. Mas quando nós somos ligados na videira, nós entendemos o que o Pai quer de nossas vidas aqui. Porque Mateus 6:33, ele fala que são os pagãos que se preocupam com essas outras coisas. Não é, irmãos? Por que não são nós? Porque nós colocamos o reino em primeiro lugar. E todas as outras coisas, suas necessidades e as minhas necessidades, irmãos, as minhas necessidades têm sido supridas. Tenho muito mais do que eu preciso. Sou feliz em Jesus Cristo. Lutas, sim, assim como você. Mas sem luta não tem vitória. E sem passar por alguma coisa, como eu vou ter um testemunho para te ajudar? Se eu nunca vivi aquilo, eu vou falar com você, não, é isso mesmo, fique tranquilo, eu nunca vivi. Eu nunca tinha passado por um desemprego, eu passei. Ficou no passado, para a glória de Deus. Assim como é com você, irmão. Assim como você passa por dificuldade, por luta, e que já ficou no passado, sabe por quê? Porque vem nova luta, vem nova vitória, vem novos problemas, e Deus está te sustentando. E ainda que não apareça um emprego, ainda que a doença continue, ainda assim, eu louvarei o Senhor. Porque a minha pátria não é essa. Porque, irmãos, se tem uma certeza que eu tenho no meu coração, é que eu estou aqui só de passagem. Que breve a trombeta vai soar. Se não for para todos, vai ser para mim. E quando soar, irmãos, pela misericórdia de Deus, eu quero estar com Ele. Assim como você, que nós estamos aqui, porque nós amamos o Senhor. Não porque nós tememos e temos medo do inferno, mas é porque nós amamos tanto o nosso Deus, amamos tanto o dono da vinha, estamos tão ligados na videira verdadeira, porque nós queremos chegar até a Ele um dia, ver Ele como Ele é. Já imaginou, irmãos? Fonte inesgotável, você passando a eternidade nos céus com Jesus, você já imaginou isso? Então você vai ficar perdendo tempo com bobeira aqui.
deixando de ser um cristão porque você cada dia quer mais e quer mais. Dinheiro é bom, é ótimo, porque com dinheiro eu posso estender a minha mão para o irmão, com dinheiro eu posso abençoar a igreja, com dinheiro eu estendo a mão para o necessitado, não é? Mas eu não vivo em função do dinheiro. Nós não devemos viver em função de riquezas materiais, porque tudo vai passar. Que os nossos bens, que tudo que você tenha, seja usado para a glória de Deus, para que o dono da vinha, cada dia mais, se alegre em você, e toda a honra e toda a glória seja dada a Ele, e assim, Ele vai ver, por darem muitos frutos, assim serão meus discípulos. Aí olha o que Jesus vai falar, como o Pai me amou, assim os amei. Oh, irmãos, como o Pai me amou, assim os amei. Dá para medir a largura, a profundidade, a altura do amor de Deus por nós? Não dá, irmão. Não dá. E às vezes nós ficamos perdendo tempo com meninice, com bobagem. O Senhor quer que a sua igreja, irmão, eu estou falando, eu sou o primeiro que estou ouvindo. O Senhor quer que cresçamos, que amadurecemos, venhamos amadurecer, que venhamos dar frutos, frutos de misericórdia, de amor, de perdão, nada de ficar de carinha virada, não vou. Nós ouvimos de perdão aqui, irmãos, na mensagem que o Baltazar trouxe para nós, que nós ouvimos de perdão, de misericórdia e de graça. É momento de crescer, é momento de caminhar para frente, de estender a mão e de ajudar, não de apontar. E o dono da vinha vai sendo glorificado, porque como Pai, olha que tamanho esse amor. Aí ele fala, permaneçam no meu amor. Aí agora ele vai falar no versículo 10, se vocês obedecerem aos meus mandamentos, você quer permanecer no amor de Deus, irmão? Você quer dar fruto para Deus na congregação? Você quer dar frutos para a honra e glória do Senhor? O seu desejo é esse? Porque esse é o objetivo quando nós plantamos uma planta frutífera. Você não planta um pé de manga, um pé de uva, pensando que ele nunca vai dar. Então nós somos plantados no reino, é para dar fruto mesmo. Mas é para quê? É para a glória de quem? Sua? Minha? Não. Para a glória do Pai. Então, se eu quero dar fruto, e você quer dar fruto, e queremos ser uma igreja frutífera, uns abençoando os outros, comunhão, intimidade, o que nós vamos fazer? O que nós precisamos fazer? No versículo 10 ele fala, se vocês obedecerem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor. Obedeça. E se permanecermos no amor de Cristo, nós vamos dar frutos. Fruto. Aí ele fala, assim como. Irmãos, quer mais obediência do que Jesus com Deus? Ele sendo Deus se fez carne, veio aqui, se humilhou, teve que passar por esse corpo nosso aqui, veio como criança, ficou 9 meses na barriga, e se humilhou, e foi obediente, e obediente até a morte de cruz. Em nenhum momento ele murmurou, como eu murmuro, como eu reclamo de alguns problemas, quando nós vemos, Senhor, me perdoe. Nós sempre devemos tomar cuidado, irmão, com a murmuração, porque Deus odeia murmuradores. O povo foi tirado do Egito e começaram a murmurar, e reclamar, e ficaram ali no deserto. Irmão, quando eu vou murmurar, eu penso nisso, eu fico morrendo de medo. Morrendo de medo. Sabe por quê? Porque Deus é amor, Deus é misericórdia, Deus é justiça. Ele não poupou o filho dele, por amor a nós, ele vai me poupar, dizendo que sou um cristão e um murmurador, mentiroso, fofoqueiro, falador mal dos irmãos. Você acha que ele vai me poupar, irmão?
Ele vai, ó, cortar. Porque quando eu estiver preocupado com essas coisas, de ficar fazendo fofoca, falando uns dos outros, virando a cara, de vez eu estar preocupado, eu tenho que estar preocupado em permanecer na videira e pegar dele o quê? Fruto do Espírito, amor, paz, longanimidade, alegria, bondade. Aí nós vamos crescer, ser uma igreja que edifica, que dá glórias ao nome de Deus. Aí ele fala, tenho-lhes dito essas palavras para que a minha alegria esteja em vocês, e a alegria de vocês seja completa. Irmãos, olha o que Jesus fala. Eu tenho falado essas coisas para vocês, porque mais para frente aí eles vão ser odiados. Se você continuar depois do 17, eles vão ser odiados, os discípulos, e perseguidos. Mas Jesus já prepara e fala assim, ó, vocês vão ser odiados, vão ser perseguidos, mas sabe qual que é o segredo? Permaneçam em mim. Sabe qual é o segredo da sua vida, irmão? Permaneça em Jesus. Não se afaste. Por mais difícil, por mais complicado que você acha, que você tenha achado, mas eu tenho que, irmãos, congregar nos ajuda a fortalecer. Faz parte essa comunhão da igreja. Por mais difícil que esteja, a não ser que seja por um motivo muito sério, não perca a comunhão com os irmãos. Como é maravilhoso a igreja toda ceiar. Eu posso ceiar lá na minha casa, uma vez ou outra? Posso, qual o problema? Mas é muito mais gostoso, é muito mais edificante, quando eu estou com meus irmãos, quando eu louvo junto com meus irmãos, quando eu abraço e recebo um abraço do meu irmão, aonde o fruto do Espírito que está no irmão, ele tem me encorajado, ele tem me colocado para cima. Ronaldo, não fraqueja, eu passei por isso, continua, aí eu continuo, quando eu vejo, eu falo assim, irmão, passou, ficou lá atrás, mas se eu estiver sozinho lá na minha casa, chorando, solitário, sem você saber dos meus problemas, eu vou morrer lá sozinho, porque a planta ela precisa ser regada. Aí quando Jesus fala isso para eles, aí ele fala, o meu mandamento é este, amem uns aos outros como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida pelos seus amigos. Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu lhes ordeno. Já não chamo de servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso, eu tenho chamado amigo, porque tudo o que ouvi de meu Pai lhes tornei conhecido. No capítulo 14, Jesus falou tudo para os discípulos, da sua morte, da sua dificuldade. E Jesus já vinha falando tudo para eles. E Jesus falou, já não somos de servo, mas de amigos. Olha, irmãos, que honra para aqueles discípulos. Olha que maravilha na vida deles. Eles foram chamados de amigo. Aí ele vai falar agora para a gente encerrar, porque já está no horário. Vocês não me escolheram. Está vendo, irmãos? Não tem como passar aqui por cima rápido, não. Vocês não me escolheram. Sabe quando nós dizemos assim, eu aceitei Jesus. Você não aceitou Jesus não, irmão. Eu não aceitei Jesus não. Foi Ele que me amou primeiro. Foi Ele que foi lá no poço de lama e me tirou daquele poço de lama e perdição que eu vivia. Porque eu já tive um passado fora de Jesus. Muitos aqui têm o privilégio de não terem esse passado. Eu tive esse passado. Jesus foi lá naquele poço de lama e perdição e me tirou. E me colocou os meus pés sobre a rocha que é Jesus. E hoje eu tenho muitos irmãos, muitas mães, muitos pais. Por quê? Pelo amor de Deus, pela misericórdia do Senhor, nós somos família. Muitos irmãos que nos socorrem, muitas mães que nos ouvem, muitos pais que nos ajudam e nos dão força para continuarmos a caminhada. Aí na frente fala, eu aceitei, é Jesus, irmão. Toda vez que nós vamos pensar antes de falar, obrigado, Senhor, porque o Senhor me escolheu. Olha que privilégio, irmão.
no meio de N pessoas nesse Brasil. Eu e você temos o privilégio de estarmos aqui hoje e sermos chamados filhos de Deus. Deus abençoe. Glória a Deus por tudo. Nós vamos orar e os irmãos vão ter mais um canto. Nós vamos estar orando ao Senhor, agradecendo a Ele. Ó Pai, muito obrigado. Muito obrigado porque o Senhor é o dono da vinha e o Senhor tem misericórdia. O Senhor cuida até o último momento de nossas vidas, Pai. O Senhor não nos abandona, o Senhor não nos joga fora. É nós que viramos as costas e vamos embora, Pai. Tenha misericórdia da sua igreja, Pai. De cada membro que aqui está. Derrame da tua bênção, Pai, na vida de cada família aqui representada. E não permita que nenhum de nós venhamos a nos perder, Pai. Mas que venhamos um dia estar ao seu lado aí no céu. Porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Somos gratos ao Senhor pelo seu amor. Nos ajude a permanecer no Senhor. Porque sem o Senhor nada podemos fazer. Graças te damos no seu nome. Porque teu é o reino, teu é a glória para todos sempre. Amém.